Polícia no Piauí e GAECO cumprem mandados da Justiça contra suspeitos de participar de incêndios a mando de detentos da Casa de Custódia. E você vai ver também. Procuradoria-Geral da República pede abertura de inquérito para apurar organização criminosa em Mato Grosso. Terceira sessão do STJ define que casos relacionados à Operação Ouro Verde serão de relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Amazonino Mendes é eleito novo governador do Amazonas no segundo turno da eleição suplementar realizada no estado. E mais de 1 milhão de documentos são autenticados em todo o país desde a entrada em vigor da Convenção da Apostila de Haia. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A polícia no Piauí e o GAECO, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público, cumprem mandados da Justiça desde amanhã contra suspeitos de participar de incêndios a mando de detentos da Casa de Custódia. A repórter Evelyn Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evelyn. Oi, Érica, boa tarde. 5 pessoas já foram presas nessa operação. Elas são suspeitas de terem envolvimento nessa série de incêndios a ônibus em Teresina. Ao todo, também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Com esses envolvidos, a polícia encontrou explosivos estocados e também planejamento de novos ataques. Eles vão ser indiciados por organização criminosa e porte de material incendiário, Érica. Obrigada, Evelyn. A ministra Maria Tereza de Assis Moura é a nova relatora dos processos da Operação Ouro Verde. A mudança foi durante o julgamento de um conflito de competência na terceira sessão do tribunal. Os processos anteriores estavam sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, mas durante o julgamento de habeas corpus de um dos réus do processo, a ministra Maria Tereza de Assis Moura deu o voto vencedor e se tornou relatora daquele acórdão. Depois disso, por sorteio, um novo processo envolvendo a operação foi distribuído ao ministro Jorge Mussi, o que gerou conflito de competência, já que o regimento interno do STJ orienta prevenção ao ministro designado para lavrar o acórdão. Por isso, os ministros da terceira sessão determinaram que os novos processos devem ficar com a ministra Maria Tereza, da sexta turma. A Operação Ouro Verde, deflagrada em 2006, desvendou o esquema bilionário de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e envio ilegal de valores ao exterior, por meio de operações clandestinas de agências de turismo de Joinville e Muambeiros, em Santa Catarina. Na época, a Polícia Federal indiciou 21 pessoas por participação no esquema. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para apurar o desvio de dinheiro público no estado de Mato Grosso. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está entre os supostos envolvidos. Operação ilegal e gestão fraudulenta de instituição financeira, corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. A Procuradoria-Geral da República quer abrir o inquérito para apurar todos esses crimes. Foi identificada a atuação de uma organização criminosa no alto escalão do estado de Mato Grosso, que funcionou entre 2006 e 2014. Entre os envolvidos está o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que, de acordo com o Ministério Público Federal, exercia incontestavelmente a função de líder da organização criminosa. O nome do ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, também aparece na lista. Segundo o MPF, desde a gestão de Blairo Maggi no governo do Mato Grosso, a organização criminosa já pagava propina a integrantes do Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado. Esse financiamento ilícito tinha o objetivo de garantir o funcionamento do esquema pago com dinheiro público. Amazonino Mendes vai assumir o governo do Amazonas pela 4ª vez. Ele substitui o ex-governador José Melo, cassado por compra de votos na eleição de 2014. Mais de 1.300.000 eleitores foram às urnas no Amazonas para escolher o novo governador do estado. Amazonino Mendes, do PDT, venceu a disputa com 59,21% dos votos. Eduardo Braga, do PMDB, ficou em segundo lugar com 40,79%. Amazonino Mendes vai ocupar o cargo no estado pela 4ª vez. A diplomação será no próximo dia 2 de outubro. A eleição no Amazonas foi determinada após a cassação dos mandatos do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, por compra de votos nas eleições de 2014. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Davi Almeida, do PSD, assumiu o governo interinamente
e fica no cargo até a posse dos eleitos. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, protocolou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra alguns dispositivos da Lei da Reforma Trabalhista. Trata-se do primeiro questionamento judicial de alguns dos mais de 100 pontos modificados em julho na consolidação das leis trabalhistas. O processo ainda não foi distribuído. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Atentados terroristas no mundo levantam a discussão sobre a prevenção de casos e punição de envolvidos. Voltamos em instantes. A vítima de um acidente ferroviário tem o prazo de 5 anos para pedir indenização à concessionária. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da 4ª turma do STJ, por unanimidade, negaram o recurso da defesa de uma concessionária, que alegou já ter prescrito prazo para indenizar uma mulher atropelada por um trem. O acidente aconteceu em janeiro de 2003. A mulher sofreu graves lesões corporais, ficando com a perna deformada e andar manco. Ela entrou na justiça 4 anos depois, pedindo indenização por danos morais, danos estéticos, pagamento de pensão por incapacidade de trabalho e ressarcimento de despesas médicas. O juiz de primeiro grau entendeu que a ação já estava prescrita, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a decisão. No STJ, o relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, manteve o entendimento da segunda instância e enfatizou que, para ações indenizatórias contra danos causados por prestadoras de serviços públicos, o prazo prescricional é de 5 anos. Esse advogado explica que o limite de 3, previsto no Código Civil, só é aplicado quando não existir uma legislação específica. Se houver um caso específico, um acidente envolvendo ente público. Então, nós vamos analisar se existe uma legislação específica tratando desse assunto. Se existir, você deixa de lado a lei que disciplina de forma genérica e aí você vai buscar a lei específica para cada caso. Adoção de papel passado. Com registro de posse em cartório, donos de animais de estimação sentem-se mais protegidos em caso de roubo ou então de disputas em caso de separação dos casais. Faísca Pacheco, registrado em cartório e com o nome da mãe no documento. É isso mesmo, essa é uma certidão de um animal de estimação. O gatinho, adotado há 5 anos, é tratado como filho. A energia, a interação entre as pessoas da casa, os integrantes da família, tudo muda para melhor. Você é apaixonada pelos seus bichinhos? Sim, são filhos, são amores. Está cada vez mais comum cartórios de títulos e documentos emitirem registro de pets. Ele tem informações como data de nascimento, raça, cor, tamanho, além do nome e sobrenome do animal. A certidão é um registro de posse e protege os donos em caso de perda do bichinho ou até de morte ou separação dos proprietários. Facilita, inclusive, em possíveis disputas pela guarda do animal. As pessoas que declaram proprietários desse animal, eles se resguardam em relação a eventuais futuros litígios, seja de divórcio, inventário e até mesmo perda desse animal. Para registrar o pet é simples, basta preencher uma ficha em que se comprova a propriedade dele. É preciso também assinar um termo de responsabilidade, onde o dono se compromete a cuidar do animal. Luísa gostou tanto que também vai tirar o documento dos outros 2 gatinhos que tem em casa, Mexerica e Príncipe. Sim, testei para ver se era de fato rápido, se era sem burocracia e foi. Então, fiz do primeiro, vou fazer dos outros. O terrorismo é uma das formas mais cruéis de violência. Não faz diferença entre nações, credos, civis e militares. Ataca sem chance de defesa homens, mulheres, idosos e crianças. Um desafio diário para as forças de segurança do mundo inteiro. 2017 tinha começado quando, em fevereiro, o Estado Islâmico, principal grupo terrorista da atualidade, pediu aos seguidores uma série de ataques contra cristãos. A primeira resposta veio em 9 de abril no Egito durante as comemorações do Domingo de Ramos. O terror jihadista golpeou a milenar comunidade cristã copta. 2 atentados sucessivos com bombas deixaram pelo menos 44 mortos e mais de uma centena de feridos em igrejas de Alexandria e Tanta.
No dia 22 de maio, um atentado em Manchester, no Reino Unido, surpreendeu o mundo pelo local e as vítimas atingidas. Uma dupla explosão aconteceu no exterior da Manchester Arena após um show da cantora pop norte-americana Ariana Grande, causando pelo menos 22 mortos e 60 feridos, a maioria adolescentes. A cantora não sofreu ferimentos, mas lamentou pelas redes sociais que estava devastada e suspendeu a turnê mundial. Pouco depois, no dia 3 de junho, foi a vez de Londres sofrer uma série de ataques terroristas. O atentado foi realizado por pelo menos 3 homens. As suspeitas recaíram sobre terroristas islâmicos que atropelaram vários pedestres na ponte de Londres. Em seguida, esfaquearam várias pessoas no mercado e num restaurante na rua. Os agressores acabaram sendo mortos pela polícia. 8 pessoas foram mortas e 48 ficaram feridas no atentado. Agosto chegou e com ele uma das maiores tragédias da Espanha. O primeiro ataque ocorreu em Barcelona, quando um homem dirigindo uma van atropelou propositalmente vários pedestres na La Rambla, um dos locais de maior concentração de moradores e turistas. 14 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas. Pelo menos 4 pessoas com ligações com o atentado foram presas. Um outro homem foi morto pela polícia. O motorista autor do atentado também foi morto pela polícia da Catalunha. Todo o grupo possuía origem marroquina. Terrorista autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e do Levante assumiu a autoria do atentado. Na noite anterior, também houve uma explosão na cidade catalã de Alcanar, que destruiu uma casa e matou uma mulher. O incidente estava relacionado ao atropelamento em Barcelona. 9 horas após o ataque, a polícia matou 5 pessoas em um tiroteio em Cambrils, que eram suspeitas de estarem planejando um ataque terrorista coordenado. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado Joanisval Brito Gonçalves. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, sempre que acontece aí um ato terrorista, geralmente na Europa, que a gente tem um foco maior lá, né? Geralmente turistas são atingidos. Sempre num primeiro momento as autoridades não dizem é terrorismo, né? A gente vai investigar ainda, depois de um certo tempo é que sim, é um ato terrorista. Quais são as ações que diferenciam um crime comum de um ato terrorista? Bom, a grande diferença entre o crime comum e os atos de terror está relacionada à motivação. Qual é o objetivo de quem comete um ato terrorista? Ele é bem diferente do criminoso comum. O criminoso comum, nas suas ações, inclusive nas violentas, ele tem como uma motivação a necessidade de lucro. Ele quer obter algum lucro financeiro por meio de um latrocínio ou de um furto. Ele atuará para ter lucro. O terrorista não. O terrorista tem outros objetivos que vão muito além simplesmente de um lucro financeiro. Há diferenças nas legislações de diferentes países em relação ao terrorismo? Sem dúvida nenhuma. O terrorismo ele é visto sob diferentes perspectivas no mundo. E há países que são mais rígidos lidando com esse fenômeno, geralmente países que sofrem mais com terrorismo, e há outros que têm legislação mais branda. O Brasil mesmo, até pouco tempo, não tinha uma lei de terrorismo e agora nós passamos a ter. O que essa lei se diferencia, essa lei brasileira se diferencia? Dá um exemplo para a gente em relação aos países que são maiores alvos, né, digamos assim, dos terroristas. Um aspecto interessante dessa lei é que ela não prevê a motivação política como ação que esteja relacionada ao terrorismo. Então fala-se de xenofobia, fala-se de racismo ou outras formas de violência, mas não a violência politicamente motivada. E isso é uma característica que, inclusive, tem suscitado muita crítica com relação à lei brasileira. Aqui no Brasil, a gente não tem um ato desse como a gente vê na Europa, vê nos países do Oriente Médio, atos terroristas. Mas é importante que o país tenha uma legislação específica sobre esse assunto? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É importante ter em mente que um país, e quem diz isso é o doutor Adriano Barbosa, delegado de Polícia Federal, que também estuda esse tema. Um país ele pode ser alvo, ele pode ser base, ou ele pode ser palco de ações terroristas. Então, a gente, não é porque o Brasil, a princípio, não é um alvo de ações terroristas, que ele não venha a ser, por exemplo, base e que ele não possa ser palco de atentados terroristas. Até porque nós recebemos alvos de diversos países, sejam nacionais, como que vêm como turistas ou coisa parecida, sejam delegações, sejam autoridades desses países que vêm ao Brasil. Então a gente tem que estar atento.
Recentemente, inclusive, não se me lembro se no ano retrasado ou no ano passado, foi feito um levantamento de mais de 1.000 contas de pessoas suspeitas de que essas contas eram usadas para financiar o terrorismo em todas as partes do mundo. Confere isso? Exatamente. Um aspecto importante sobre o terrorismo diz respeito ao financiamento do terrorismo. E cada vez mais quem acompanha esse tema tem percebido que os terroristas desenvolveram verdadeiros mecanismos eficientes para financiar as suas ações. E esses mecanismos muitas vezes se confundem com mecanismos utilizados pelas organizações criminosas também. Então, há que se acompanhar essa questão do financiamento do terrorismo, porque por meio dessas ações e aí do que a gente chama de inteligência financeira, a gente consegue alcançar essas organizações também. Dá para se dizer que essa lei hoje em dia, que o antiterrorismo no Brasil, protege o país? Bom, essa lei ela é muito celebrada, porque se há críticas com relação a ela, melhor do que não termos nada. Então, ela dá algumas capacidades, ela capacita os órgãos de segurança a acompanhar o tema e a reagir a determinadas ações, como o que aconteceu, por exemplo, um pouco antes dos Jogos Olímpicos do ano passado, quando nós tivemos a prisão de algumas pessoas que estariam relacionadas a grupos terroristas. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. E você já vê no próximo bloco do Jornal da Justiça. Mais de 1 milhão de documentos são autenticados em todo o país desde a entrada em vigor da Convenção da Apostila de Haia. Os detalhes já já. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar sobre a legislação antiterrorismo no mundo com o advogado Joanisval Brito Gonçalves. Doutor, o senhor havia dito, nós comentamos aqui no bloco anterior, que o Brasil não é um alvo de grandes atentados terroristas, como a gente vê no Oriente Médio, vê também na Europa, nos Estados Unidos. Mesmo assim, é uma lei que protege o país, a lei antiterrorismo. A lei também, a nova lei de imigração, protege o país da entrada de possíveis terroristas aqui? Até que não vão fazer nenhuma ação, mas que vão financiar, por exemplo, atos terroristas? Bom, a lei de imigração, ela vem a substituir o Estatuto do Estrangeiro. E é claro que ela traz uma perspectiva muito diferente do Estatuto do Estrangeiro, que é uma lei da década de 80, e tinha grande preocupação com segurança nacional, efetivamente. Com essa lei de imigração, o estrangeiro que chega aqui, o migrante, como se diz na lei, ele acaba sendo tratado de uma maneira muito diferenciada e protegido pelo Estado brasileiro. Mas mais do que a lei de imigração, efetivamente, é importante que, para que nós estejamos atentos e protegidos de ações terroristas, de atentados terroristas, que nós tenhamos investimento efetivamente em inteligência. E aí a gente precisa melhorar, eu diria, a nossa legislação relacionada à inteligência e à segurança. Mas, para o combate ao terrorismo, fundamental inteligência. Apesar da lei de imigração ser uma lei boa e que atende às necessidades hoje do Brasil, ela precisa estar balanceada com relação a uma legislação que trate de inteligência. Eu estou vendo aqui, o senhor trouxe 2 obras de sua autoria aqui, que um livro, inclusive, vai ser lançado amanhã, né? Exatamente. Fala sobre esse assunto. Queria que o senhor mostrasse para a câmera, para a gente poder ver em casa. Amanhã, aqueles que estão em Brasília estão convidados para o lançamento desse nosso livro, Terrorismo, Conhecimento e Combate. Vai ser no restaurante Carpe Diem, a partir das 19h, o Carpe Diem da 104 Sul. Esse livro aqui é uma primeira obra no Brasil relacionada a terrorismo e que trata de terrorismo de uma maneira integral. Nós buscamos tratar de terrorismo aqui desde aspectos conceituais, passando pela história, mas também pela legislação relacionada ao terrorismo. E aqui nós, por exemplo, comentamos a nova lei antiterror. Também tratamos de macroanálise e microanálise do terrorismo. O que é isso? Macroanálise é como atuam as organizações terroristas pelo mundo. E a microanálise é como pensa um terrorista. Então, nesse sentido, a gente está lançando esse livro aqui em Brasília e estão todos convidados para tomar um vinho com a gente lá no Carpe Diem, amanhã
a partir das 19 horas. E a gente também falou de inteligência, que a inteligência tem papel fundamental aí no combate ao terrorismo e é o tema desse segundo livro. Sem dúvida nenhuma. Aqui nós temos o nosso livro, que a 5ª edição acabou de ser lançada também. É o primeiro livro, efetivamente, sobre legislação e sobre doutrina de inteligência publicado no Brasil e está agora na sua 5ª edição, que acabou de ser lançada e atualizada. Inteligência é fundamental. Não se consegue fazer nada nesse mundo globalizado e nesse mundo com essa série de ameaças sem investimento em inteligência, sem preocupação com inteligência. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação, por mostrar aqui as obras também, que são de grande valia para quem quer saber um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada. Obrigado. Até e aguardo vocês lá. Estaremos lá. Obrigada. Os trabalhadores da Companhia Energética do Ceará não podem ser obrigados a usar coletes acoplados com baterias, equipamentos de gravação e áudio e vídeo. O entendimento foi da sessão do 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Antes do processo chegar ao TST, a empresa já havia recorrido ao Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, alegando que a sentença de primeira instância teria ferido o direito líquido e certo, uma vez que não houve prova concreta de dano causado pelo uso dos coletes. E acrescentou que o uso do equipamento tinha o objetivo de fiscalizar o cumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho, em benefício do próprio empregado e de garantir a qualidade do serviço prestado aos usuários. O regional, no entanto, entendeu que na apreciação de pedido de liminar em mandado de segurança, não cabe ao tribunal analisar a presença dos requisitos concessivos da tutela, o que fica a cargo do julgador de primeira instância. Assim, o TRT da 7ª Região, por unanimidade, negou o pedido da empresa. A empresa recorreu novamente e o caso chegou à seção 2 de dissídios individuais. No julgamento aqui na SDI 2, a defesa da empresa alegou mais uma vez que não houve prova de nenhum mal causado à saúde dos trabalhadores. No entanto, a relatora do caso na SDI 2, ministra Delaide Miranda Arantes, ressaltou trechos do processo que reforçaram a possibilidade de o equipamento colocar a saúde do trabalhador em risco. Extrai-se do ato impugnado informações da ocorrência de acidentes decorrentes de explosão dos equipamentos presentes nos coletes dos trabalhadores. E ainda de que essa modalidade de colete causa incômodo, dor nas costas e irritação no pescoço, além de não preencher os requisitos exigidos por normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, por ser considerada EPI. A decisão foi mantida por unanimidade pela SDI 2 e a empresa fica obrigada a suspender o uso dos coletes pelos trabalhadores. O não cumprimento da decisão resultará em multa no valor de R$1.000 por empregado que ainda estiver sendo obrigado a utilizar os coletes. Ainda cabe recurso. Mais de 1 milhão de documentos já foram autenticados em todo o país desde o ano passado, quando entrou em vigor a Convenção da Apostila de Haia. Ficou mais fácil o reconhecimento mútuo de documentos entre o Brasil e os 100 países que integram a Apostila de Haia. O Tratado Internacional do qual somos signatário agiliza a certificação de registros brasileiros no exterior e de estrangeiros aqui no país. Desde a entrada em vigor da apostila no Brasil, em agosto do ano passado, já foram autenticados mais de 1.100.000 documentos. O cidadão brasileiro que tem um documento público brasileiro, antigamente tinha que se locomover até Brasília, na embaixada, para que a embaixada validasse, chancelasse, mediante um carimbo, um procedimento, esse documento. Hoje não. Hoje ela tem um diploma, por exemplo, ela quer usar esse diploma nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Bélgica, na Alemanha. O que ela faz? Vai ao cartório na capital do seu estado e o cartório então apostila. O que é isso? Coloca um documento nesse documento público dele, um papelzinho que é feito um modelo do CNJ e todos os estados que são partes da Convenção de Apostila têm que aceitar esse documento como legítimo, como verdadeiro e como original. O Conselho Nacional de Justiça é responsável por fazer a interlocução com entidades estrangeiras e nacionais, além de definir regras e fiscalizar o serviço de apostilamento e cadastrar os cartórios autorizados para realizar a validação de documentos. A pessoa ganha tempo de sair do interior do Brasil, vir à capital e chancelar esse documento na embaixada, demorava meses, se bobear, ano. Hoje ela faz isso em
um dia no seu cartório, na sua capital, no seu próprio estado. Depois, a praticidade que isso tem. Você apostila um documento e manda por correio para o exterior. Ou se você for ao exterior, você leva o documento consigo já apostilado. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, esteve pela manhã reunida com presidentes de tribunais de justiça de todos os estados. A reunião foi para fazer um balanço da fase de testes do sistema que cria o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. A ferramenta já está em fase de teste nos tribunais de justiça de Santa Catarina e Roraima. A previsão, segundo o cronograma do Conselho Nacional de Justiça, é que até o fim do ano todos os detentos estejam cadastrados no banco. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, ponderou a importância do cumprimento dos prazos de cadastro dos presos para que o judiciário tenha um panorama amplo sobre a situação do sistema carcerário. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões deve também passar por alguns ajustes ao longo dos próximos meses. O programa Direitos Sem Fronteiras desta semana fala sobre o saneamento básico. Em todo o mundo, 30% da população não tem acesso à água potável em casa. São 2 bilhões e 100 milhões de pessoas. Há 4 bilhões e meio não tem saneamento seguro. As consequências dessa situação na vida das pessoas e no desenvolvimento dos países, você vai ver no Direitos Sem Fronteiras, hoje, às 8 da noite. Não perca. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.